irmãos, abramos a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, e leiamos os versos de 6 ao 11. Nos diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se-lhe um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade que nós temos de estarmos reunidos em obediência à tua santa convocação, à tua santa lei, de estarmos reunidos na tua casa, este lugar que foi consagrado e separado para que nele o teu povo, o povo da tua aliança, se reunisse para prestar culto a ti, para engrandecer o teu nome, bendizer-te por aquilo que o Senhor é, pelas tuas perfeições, pelos teus atributos, pela tua santidade, pela tua majestade, pela magnitude que há em ti, ó Deus. Mas também receber a tua palavra que fala ao teu povo, que fala às necessidades de cada um, que nos mostra qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, quem revela a nós quem o Senhor é, que nos dá o conhecimento perfeito de ti e da tua vontade, e que nos mostra o caminho ao qual nós devemos andar. Senhor, dá-nos nesta manhã um coração ensinável. Faz com que os nossos corações estejam abertos, que eles sejam terras férteis para receber a tua palavra como boa semente, e que ao cair sobre o solo do nosso coração, esta boa semente, ela frutifique e produza frutos, ó Deus, que glorifique e que exalte o teu santo nome. Fala aos nossos corações, venha ao encontro das nossas necessidades. Esse povo é teu, foi comprado com o precioso sangue do teu Filho, redimido pelo precioso sangue que Cristo verteu, derramou lá na cruz do Calvário. Portanto, Pai, aos teus olhos, a tua igreja é preciosa e, portanto, nesta manhã, edifica a tua igreja, edifica o teu povo. Eu sou um pequeno instrumento em tuas mãos, indigno de ser usado por ti. Mas eu peço que o Senhor fale a cada um de nós, não somente a mim, mas a todo o teu povo reunido neste santo lugar. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, rogando as tuas bênçãos sobre nós e te agradecemos agora e sempre. Amém. Irmãos, ontem pela manhã, no canal da Globo, chamado Globo News, houve uma mesa redonda entre dois acadêmicos, um da Universidade PUC de São Paulo e um outro acadêmico da Universidade FEI, um representando a ala conservadora e outro representando a ala progressista da sociedade. Eu destaquei nesse debate entre dois a ênfase que foi dado à pluralidade de ideias e valores nos dias atuais e, consequentemente, a pluralidade da religião dentro desses tempos chamados de modernos ou pós-modernos. A sociedade lá fora, o mundo lá fora, conclama que não há uma única religião, de que todos os caminhos nos conduzem a Deus. Esse é o discurso da modernidade e da pós-modernidade. Mas, à luz desse texto, nós veremos que existe um único caminho que nos leva a Deus. A palavra religião, apesar de muitos afirmarem que o cristianismo não é uma religião,
A palavra religião em português ela vem do latim, que significa religare. E religião, etimologicamente, significa religar, ou seja, aquilo que nos religa a Deus. E nós sabemos que o cristianismo, enquanto a única e verdadeira religião, anuncia que o único caminho que nos leva a Deus, que nos conecta com Deus novamente, por conta da separação que foi causada pelo pecado original dos nossos pais, que causou a separação entre homem e Deus, só pode existir na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, é aquele que nos liga a Deus. Ele expressa a verdadeira religião. Então, à luz desse texto, nós poderíamos perguntar: qual o sentido da verdadeira religião e adoração? O sentido da verdadeira religião e adoração que Deus requer do seu povo, irmãos, está, em primeiro lugar, em amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa força. É isso que Deus expressou através de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5, em que Deus anunciou ao povo de Israel, depois da longa peregrinação pelo deserto, antes de entrarem na terra da promessa, de que os pais deveriam inculcar no coração dos seus filhos a lei do Senhor e ensiná-los a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Ao olharmos para esse texto aqui de Lucas, capítulo 6, versos 6 ao 11, em que Jesus está num grande debate com os religiosos da sua época, com os escribas, com os fariseus, que procuravam exatamente razões para acusarem Cristo, não somente a Cristo, mas os seus discípulos. O que nós ouvimos domingo passado no sermão, do versículo 1 ao versículo de número 5, esses religiosos, chamados fariseus e escribas, levantaram falsas acusações contra os discípulos de Cristo, por estarem ele quebrando a lei de Moisés ao colherem espigas e se alimentarem durante aquele dia, o dia do Senhor, o dia do sábado. E Jesus defende os seus discípulos, mostrando que eles não estavam quebrando a lei do Senhor, mas que aqueles fariseus e aqueles escribas não haviam entendido o verdadeiro sentido e significado da lei de Moisés. E Jesus, irmãos, nós podemos perceber nesse texto que ele demonstrou com a sua vida. Com a sua vida, ele mostrou o verdadeiro sentido da verdadeira religião e adoração a Deus, que é exatamente amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Como nós podemos perceber nesse texto que Jesus realmente amava a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força? Nós podemos perceber através do apego que Cristo tinha à lei do Senhor, da estrita obediência que Jesus demonstrou à lei do Senhor durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério. No versículo de número 6, nós podemos perceber que Lucas, o evangelista, nos narra que em um outro sábado, ele entrou na sinagoga e ele ensinava a lei de Moisés. Nós percebemos pelo exemplo de Cristo que Jesus Cristo amava a lei do Senhor e que ele não perdia a oportunidade de estar reunido com o povo de Israel aos sábados, entrando de sinagoga em sinagoga e ali transmitindo a lei de Moisés, ensinando o verdadeiro sentido da lei do Senhor para o seu povo. E é dentro desse contexto, irmãos, de observância do sábado, que Jesus reserva esse dia para entrar na sinagoga, ali ensinar a lei, realizar um grande milagre e confrontar os pecados daqueles religiosos que se julgavam íntegros e justos diante de Deus. Nós podemos perceber, por esse exemplo, que o Senhor amava a lei, porque Ele a ensinava, mas não somente porque Ele ensinava, mas porque Ele observava a lei do Senhor. Ele observava estritamente. E nesse texto nós podemos perceber que, diferentemente da acusação que os fariseus levantaram contra Cristo, em que ele possivelmente poderia estar quebrando a lei de Moisés a realizar uma cura em um sábado, Jesus não estava quebrando a lei. Pelo contrário, ele estava observando o quarto mandamento da maneira em que ele deveria ser observado. Ao entrar naquela sinagoga, a parte B do verso 6, irmãos, nos diz que Jesus se deparou com um homem cuja mão direita estava ressequida. Aquele homem, ele era alguém em uma condição de grande necessidade,
um livro apócrifo de Hebreus, chamado Apócrifo de Hebreus, que nos narra esse relato, não sendo logicamente autêntico, nos diz que aquele homem ele era um pedreiro e que por conta da sua dificuldade em ter a mão ressequida, ele não poderia exercer a sua profissão. Então ele dependia de esmolas e favores das outras pessoas. E ele se dirigiu então a Cristo, segundo esse livro apócrifo, ele se dirigiu a Cristo para pedir a Cristo que o livrasse daquele sofrimento, que curasse a sua mão ressequida, para que ele pudesse trabalhar com as suas próprias mãos e não depender do favor e da esmola dos outros. Nós não podemos confiar, logicamente, nas informações de um escrito apócrifo, mas o que nós podemos inferir desse texto, irmãos, é que aquele homem tinha uma grande necessidade. Aquele homem estava cometido de uma enfermidade, e essa enfermidade, com certeza, o debilitava para exercer plenamente as suas funções. Diante desse fato, tendo o homem se apresentado naquela sinagoga em que Jesus Cristo estava, naquele sábado, para cumprir o mandamento de que, naquele sábado, Deus deveria ser adorado e cultuado, e para observar que a lei do Senhor deveria ser pregada e ensinada naquele dia, Jesus então se dirige àquele homem. Mas antes de se dirigir àquele homem, ele faz uma pergunta aos fariseus. Os escribas e os fariseus, o texto nos diz, o verso 7, que eles estavam a observar, procurando ver se Jesus curaria naquele sábado. A pergunta é, a lei de Moisés proibia de que alguém poderia curar alguém em um sábado? Não há, irmãos, no Antigo Testamento nenhuma observância legal, nenhum mandamento nesse sentido, que impossibilitava alguém de, exercendo a misericórdia, procurar buscar a cura de alguém em um sábado. Na verdade, essa atitude legalista, hipócrita dos fariseus e dos escribas estava pautada nas suas próprias tradições. As tradições rabínicas diziam que durante o sábado não se devia curar alguém. Na verdade, dentre as 39 restrições que as tradições rabínicas prescreviam com relação àquilo que seria a quebra do sábado, ela abria um parênteses para o fato de que se em um sábado um enfermo ele estivesse em condições de perder a vida, em possibilidade de morte, aí sim, havia um parêntese justificável para que alguém pudesse assistir alguém na sua enfermidade, buscando a cura dessa pessoa. Mas na lei de Moisés não havia nada nesse sentido. Pelo contrário, olhando para o verdadeiro sentido, o sentido mais profundo da lei de Moisés, nós veremos que Jesus cumpriu realmente aquilo que a lei de Moisés determinava. Jesus cumpriu estritamente aquilo que a lei de Moisés prescrevia. Jesus, então, diante dessa atitude hipócrita, legalista, formalista desses fariseus, Jesus traz a eles, irmãos, uma interpretação e uma aplicação mais profunda da lei de Moisés, destacando o amor ao próximo e destacando o amor e o cuidado que Deus tem para com aqueles que são carentes de cuidados, como a própria lei de Moisés prescrevia em Deuteronômio 10, 18, no Salmo 68, verso 5 e no Salmo 146, verso 9, nos quais nós encontramos a descrição do amor e do cuidado de Deus pelas viúvas e pelos órfãos. E à luz de Deuteronômio 14, 29, nós podemos perceber que esse cuidado, Deus delegou essa responsabilidade a Israel durante o período do Antigo Testamento. Ao olharmos para esse texto, irmãos, nós podemos perceber que Jesus, ele cumpriu a lei do Senhor. Aquilo que Mateus testemunha a respeito de Cristo, no capítulo 5 do seu Evangelho, de que Cristo não veio quebrar a lei, mas ele veio cumprir toda a lei, não veio revogar a lei e nem quebrar a lei, mas ele veio cumprir toda a lei, nós podemos perceber à luz desse texto que Jesus cumpriu realmente a lei do Senhor. Diferentemente dessa acusação dos fariseus, dos religiosos da sua época, Jesus estava ali cumprindo a lei de Moisés. E de que maneira ele estava cumprindo a lei do Senhor? Ele estava cumprindo ao reservar aquele dia como um dia para servir ao Senhor e para exercer a misericórdia. Nós podemos perceber com isto que Jesus declarou por seu exemplo, por sua vida, o primeiro sentido da verdadeira religião,
que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa força. E a pergunta é, o que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força? Amar a Deus é apenas um sentimento? É apenas uma afeição que nós podemos sentir para com o Criador? Não, à luz da Escritura Sagrada, irmãos, amar a Deus vai muito mais de um mero sentimento. Amar a Deus significa obedecê-lo, significa olhar para a lei de Deus, a qual expressa a vontade de Deus para o seu povo e buscar andar segundo a lei do Senhor. Isso é muito bem declarado, por exemplo, em 1 João, capítulo 5, verso 3, parte B, em que João diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E em João 14, verso 15, em que é dito que, se me amais, palavras de Cristo, guardareis os meus mandamentos. Portanto, se nós realmente amamos a Deus, irmãos, se nós queremos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, com todo o nosso ser, nós devemos demonstrar esse amor por meio da nossa obediência à sua lei. E a lei do Senhor, no seu 4º mandamento, prescreve que o dia do Senhor é o dia reservado para nós adorarmos, cultuarmos e exercermos obras de misericórdia. E era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava ali naquela sinagoga, irmãos, e não no templo, um outro ambiente de adoração e culto ao Senhor, com esse propósito de adorar a Deus, de, se não fosse dado a ele a oportunidade de pronunciar, de expor a lei de Moisés ao povo, mas de receber a explanação, a exposição da lei de Moisés pelo povo. Mas Jesus, como era conhecido como um grande mestre, sempre que ele ia a alguma sinagoga, era dado a ele a oportunidade de expor a lei de Moisés e de explicar o sentido da lei. E era exatamente o que ele estava fazendo ali naquela sinagoga. O texto destaca, em um sábado ele entrou na sinagoga e ensinava. Jesus estava obedecendo o que o 4º mandamento ordenava, que o sábado é um dia para nós tirarmos como dia de adoração e culto ao nosso Deus. E era isso que ele estava fazendo e demonstrando que a verdadeira religião, irmãos, ela é caracterizada primeiramente pelo amor a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de toda a nossa alma. A segunda característica, o segundo sentido da verdadeira religião ou adoração a Deus expressa nesse texto, irmãos, está exatamente em amar ao próximo como a nós mesmos. O texto de Mateus 12, 11 revela a hipocrisia e falta de amor desses religiosos. Se olharmos para o texto paralelo de Mateus 12, nós perceberemos que, diante da atitude daqueles fariseus, Jesus pergunta a eles se é lícito curar em um sábado. E diante dessa pergunta de Jesus, Jesus demonstra a grande hipocrisia daqueles homens. Jesus ilustra o fato de que eles não consideravam o verdadeiro valor da vida e o verdadeiro sentido de guardar o sábado na atitude que eles tinham para com as suas ovelhas. Vamos lá para Mateus 12, 11, em que Jesus ele anuncia a hipocrisia daqueles homens. No verso 11 diz assim, de Mateus 12, ao que diz, respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Aqueles homens eram capazes, irmãos, de um sábado, se verem uma das suas ovelhas cair em uma cova, eles socorrerem buscando salvar a vida das suas ovelhas. Mas, no outro sentido, eles não eram capazes de exercerem a misericórdia, de em um sábado verem uma pessoa, um ser humano, passando por necessidade, sofrendo, de estender a mão e exercer misericórdia para com aquelas pessoas. Jesus, então, ele coloca em evidência aqui, irmãos, a falta de amor desses religiosos. Eles não compreendiam que o sentido mais profundo da lei não era exatamente a observância externa de ritos e de tradições, mas que o sentido mais profundo da lei do Senhor é amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Em Lucas, capítulo 6, verso 9, Jesus lhe faz uma pergunta.
é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? A pergunta que Jesus faz a esses religiosos, a esses fariseus, era uma pergunta muito óbvia. A resposta era muito óbvia. É lógico que diante da lei de Moisés não havia nenhuma restrição, nenhuma proibição de se exercer misericórdia, de se socorrer alguém, fazer o bem, praticar uma obra de amor e misericórdia para com o necessitado. Mas segundo as tradições desses homens, desses religiosos, lógico que havia ali, sim, uma quebra da lei de Moisés. Em Marcos capítulo 3, verso 5, é dito que, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, Jesus ilustra o verdadeiro sentido da lei. Diante daquela atitude formalista, legalista e hipócrita daqueles religiosos, daqueles fariseus, Jesus demonstrou o verdadeiro sentido da lei, ao exercer misericórdia para com aquele homem da mão ressequida. E até mesmo a demonstrar o seu coração condoído. Veja o que diz Marcos 3,5, condoído com a dureza do coração daqueles homens. Jesus sentiu uma tristeza profunda pela dureza do coração daqueles homens, que mesmo vendo as evidências, os sinais de que ele era o verdadeiro Filho de Deus, de que ele era o Messias enviado da parte de Deus, eles recusavam crer nele e na mensagem que ele anunciava. Em contraste com a atitude amorosa e compassiva de Cristo, os religiosos procuravam, pelo contrário, a articulação com os herodianos para tirar a vida de Jesus. É o que diz Marcos 3,6. Vamos para Marcos 3,6, em que o texto nos diz, o verso 6, diz o seguinte: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Percebam que a atitude amorosa e misericordiosa de Jesus ela é contrastada com a atitude desses homens. Enquanto que Jesus deu o devido valor à vida, interpretando a lei de Moisés, que tinha o sentido mais profundo de que guardar o sábado significa amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Na verdade, Jesus resumiu toda a lei de Moisés nesses dois grandes mandamentos. E a guarda do sábado, irmãos, nesse quarto mandamento está embutido, está contido esses dois princípios da lei. Por quê? Porque ao sábado, como o próprio profeta Isaías anunciou na leitura que nós fizemos da confissão de pecados, no capítulo 58, que o sábado não é o dia para nós cuidarmos dos nossos interesses, mas é o dia que nós reservamos para cuidarmos das coisas que são interesses de Deus, de reservarmos um dia da semana, de termos 6 dias da semana para trabalhar, para cuidar das nossas preocupações, das nossas labutas, das nossas lutas, de buscarmos o sustento para a nossa casa, para a nossa família, mas que naquele dia, após os 6 dias de trabalho, nós devemos reservar aquele dia para servirmos ao Senhor, para adorarmos a Ele, e como o próprio texto nos demonstra, no exemplo de Cristo, para exercermos misericórdia, boas obras e compaixão para com os aflitos. Jesus demonstrou então, irmãos, essa misericórdia por meio da sua vida, nesse caso relatado aqui no Evangelho de Lucas, mas os religiosos e fariseus demonstraram o contrário. Além de eles não terem tido misericórdia para com aquele homem da mão ressequida, pelo contrário, eles foram frios, desprovidos de compaixão, de misericórdia, eles intentaram planejar futuramente tirar a vida de Jesus Cristo. E a hipocrisia daqueles homens, irmãos, é tamanha que nós podemos perceber no Evangelho de Marcos, capítulo 3, que eles articulavam com os herodianos. Ora, quem eram os herodianos? Os herodianos eram, assim como os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, um partido político muito influente naquela época. Os herodianos eram aqueles que eram partidários de Herodes Antipas, que era governador da Judéia à época em que Jesus Cristo exerceu o seu ministério terreno. Eram aqueles, digamos, que prestavam apoio político e que apoiavam a dinastia, a família de Herodes. Eles, lógico, eram tidos pelos judeus como traidores da nação de Israel. Mas os fariseus não se preocuparam
E o interessante é nós observarmos que nos evangelhos eles tinham muito cuidado em não se relacionar com, por exemplo, os publicanos, que eram cobradores de impostos, porque eles entendiam que os publicanos, ao coletarem impostos para Roma, eles estavam a serviço de Roma. E, portanto, eles eram vistos como traidores, como inimigos da nação de Israel. Mas os fariseus não se importaram de maneira alguma em passar por cima dos seus próprios princípios éticos e morais, de se misturarem, de se relacionarem, de se articularem com aqueles que eram vistos por eles mesmos como pecadores miseráveis e como traidores da nação. Com o intuito de dar um fim à vida de Jesus Cristo, eles se aproximaram dos herodianos para articular o momento propício em que eles tirariam a vida de Jesus Cristo. Nós podemos perceber, irmãos, com esse exemplo, que os fariseus realmente não haviam entendido qual era o verdadeiro sentido e significado mais profundo da lei do Senhor. Qual era o sentido mais profundo da lei de Moisés, do quarto mandamento, neste caso, que era amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, e que era amar ao próximo como a nós mesmos. À luz desse texto, irmãos, nós podemos tirar algumas aplicações para nossas vidas. E a primeira aplicação que eu traria é que Cristo demonstrou a verdadeira intenção da lei, e mais especificamente do quarto mandamento. Deus proibiu trabalharmos no dia do Senhor e ordenou na sua lei que demonstrássemos misericórdia, fazendo obras de necessidade e de amor. Os fariseus não haviam compreendido o verdadeiro sentido da lei, qual o significado da lei. Muito pelo contrário, eles se afastaram do verdadeiro sentido e significado, se atendo muito mais às suas interpretações, às suas próprias tradições a respeito do verdadeiro sentido da lei. Havia muitas normas específicas a respeito do que significava guardar ou quebrar o sábado do Senhor. E eles não haviam compreendido que o verdadeiro sentido da lei estava em amar a Deus e ao próximo. Segunda aplicação, irmãos, é que precisamos estar atentos à tendência humana de observar a letra da lei de Deus, ignorando o espírito ou o coração da lei. Era exatamente aquilo que os homens estavam fazendo. Eles estavam muito mais presos às suas tradições, às suas interpretações, à sua religiosidade externa, do que ao verdadeiro significado e sentido da lei. E terceira e penúltima aplicação: os legalistas desonram o dia do Senhor por suas tradições penosas, mas Cristo amou o sábado e reservou alguns de seus maiores milagres para esse dia. Por isso, os cristãos também devem amar o dia do Senhor e guardá-lo profundamente. Jesus Cristo, irmãos, não quebrou o sábado. Pelo contrário, ele demonstrou a estrita observância a esse mandamento. Em momento algum ele quebrou o quarto mandamento. Pelo contrário, ele observou da maneira mais profunda ao obedecer aquilo que Deus havia determinado na sua lei, de que o sábado seria o dia para cultuarmos e adorarmos a Deus. O dia em que nós cessaríamos dos nossos trabalhos e nós estaríamos na casa do Senhor, e Jesus estava em uma sinagoga, lugar de culto e adoração, para prestar culto e adoração ao seu Pai. E Jesus Cristo também observou esse dia ao exercer misericórdia. Ele observou o segundo sentido mais profundo da lei, ao exercer misericórdia àquele homem da mão ressequida que necessitava ser curado. Devemos, como disse Tiago, irmãos, praticar a verdadeira religião, pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, visitando os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Tiago 1:27. A pergunta do início do sermão é: qual o sentido da verdadeira religião ou adoração? À luz desse texto, irmãos, nós podemos perceber que o verdadeiro sentido, ou o sentido mais profundo da verdadeira religião, ou em outras palavras, da verdadeira adoração a Deus, está em amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. E amar a Deus significa
obedecer os seus mandamentos. Especialmente obedecer, como Cristo demonstrou aqui nesse texto, obedecer o quarto mandamento, de guardarmos o dia do Senhor. Um segundo sentido da verdadeira religião e adoração a Deus, irmãos, está em amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Foi o que Cristo demonstrou para com aquele homem da mão ressequida. Jesus não foi indiferente à sua necessidade, à sua enfermidade, às suas limitações, às suas tribulações. Pelo contrário, Jesus foi amoroso e misericordioso para com aquele homem. Que da mesma forma, irmãos, seguindo o exemplo de Cristo, nós pratiquemos a verdadeira religião, como disse Tiago, escrevendo a sua carta, que é visitarmos os órfãos e viúvas, assistindo nas suas necessidades e nos abstermos do mundo, nos afastarmos daquilo que nos faz pecar contra o Senhor. O que significa, em outras palavras, obedecer à lei do Senhor e os seus mandamentos. Que Deus nos dê a graça de vivermos realmente essa verdadeira religião, de não sermos apenas religiosos, observadores externos, como eram os fariseus e escribas da época de Cristo, que não haviam compreendido, nem sequer compreendido, muito mais praticado o verdadeiro sentido, o sentido mais profundo da lei do Senhor e da verdadeira religião, do verdadeiro culto e adoração a Deus, mas se concentravam, se apegavam muito mais às suas tradições e às suas observâncias externas à lei de Moisés. E, diante disso, eles, no fundo dos seus corações, eles revelavam diante de Deus, realmente, hipocrisia, formalismo e legalismo, ao não observarem o sentido mais profundo e real da lei do Senhor. Que Deus nos dê a graça de, na nossa vida, nós observarmos não somente aquilo que a lei de Moisés nos ensina, mas observarmos pelo exemplo de Cristo, aquele que cumpriu toda a lei do Senhor, e guardarmos assim toda a lei, inclusive o quarto mandamento, para não cairmos em pecado. E que Cristo Jesus nos dê a sua graça.